Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Militão, sou professor de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, né? E vou apresentar um pouco o que é o CIED, né? O Sistema Integrado de Educação Digital. Antes de tudo, vou começar a contar uma história, que em 2022 eu fui coordenador da Escola de Tempo Integral, uma escola do Estado, onde a gente pegou os meninos vindo da pandemia, e a gente tinha um perfil do aluno que tinha o déficit de aprendizado. O primeiro deles que era um aluno com um alto índice de indisciplina dentro da sala de aula. Também era um aluno que quando ele não estava dentro da sala de aula ele faltava muito. Então a gente tinha um índice também alto do aluno não frequentar a sala de aula. E a gente foi detectando que um dos motivos que ele chamava a atenção dentro da sala de aula, a questão de bagunça, ou então ele não vinha na aula, estava muito ligado a essa falta de aprendizagem do aluno. Porque ele não conseguia acompanhar a turma, ele ficava desmotivado, ele estava dentro de uma sala que o professor passava algum tipo de conteúdo e ele não estava entendendo muito bem, ou ele não conseguia entender. Então a gente detectou que a gente precisava desenvolver um plano, uma ideia, no qual a gente poderia minimizar, com que esse aluno minimizasse a falta de aprendizado dele, né? Então, na época eu reuni a equipe de trabalho, foi feita através de uma professora de língua portuguesa, mas uma funcionária da biblioteca, e nós tentamos desenvolver essa ideia, que era que a gente tinha que fazer uma recomposição de aprendizagem do aluno. Inclusive hoje, o novo secretário de Educação de Minas Gerais tem cobrado isso muito, né? Uma discussão melhor sobre o que é recomposição de aprendizagem, né? Para melhorar a questão da prova do SAEB, né? E melhorar os índices em relação ao IDEB das escolas. Então, a ideia de se desenvolver uma plataforma, né, fez com que nós trabalhássemos melhor a questão da informação do sistema, né, o cruzamento de informação, utilizando talvez a inteligência artificial em alguma parte do sistema, né, e também quando a gente passa também pelo processo no qual muitas vezes o professor, quando ele tem algum problema dentro de sala de aula, muitas vezes ele perde muito tempo em talvez registrar uma ocorrência daquele aluno, ou conduzir esse aluno até a gestão escolar para resolver um problema, por exemplo, de indisciplina, né? Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente criou um sistema, né, que é o CIED, né? Esse sistema ele faz uma questão de integrar a relação entre professor e a gestão pedagógica da escola. O sistema ele tem um login de acesso. A partir do momento que você está logando no sistema, você tem acesso a essa tela, né? A tela ele está as turmas normalmente que o professor ele trabalha com ela, né? Aqui em cima eu tenho um botão professor, né? No caso eu faço questão dos dados, das ocorrências, dos planejamentos, os módulos, as turmas e as aulas que o professor vai dar, né? Isso é para ter um controle melhor do papel do professor dentro de sala de aula. E o professor, além dele ter esse controle pessoal dele de informações e de atividades, ele é o que registra a ocorrência, porque, na verdade, ele é que é o responsável pela turma naquele horário. Então, o que eu tenho no meu sistema? Eu tenho o cadastrar ocorrência. A partir do momento que eu registro essa ocorrência, né, eu tenho o nome do aluno que eu posso colocar e eu posso registrar a infração. No caso, o aluno ele pode ficar fora de sala de aula, o aluno pode estar passando mal, ele pode estar sofrendo bullying, ou ele não respeita o professor. E a partir do momento que eu registro essa ocorrência, eu dou encaminhamento para ela para a supervisão da escola. Então, automaticamente, quando eu registro essa ocorrência, a supervisão já recebe através da intervenção de portfólio. E essa intervenção, ao clicar, ela pode dar andamento a essa ocorrência. Ele pode arquivar, se ela achar que é uma ocorrência que precisa apenas de dados estatísticos e não precisa de fazer uma interferência pedagógica, né? Vamos supor, o menino chegou atrasado hoje, né? Talvez uma primeira ocorrência não precise fazer interferência.
Mas aí você, com um excesso de ocorrência, nesse sentido, você pode fazer algum estudo com esse menino, alguma coisa, por um motivo que ele está chegando atrasado. Né? Eu tenho a questão da supervisão, que a supervisão é onde a supervisão convoca esse aluno para fazer essa conversa com ele, né? Entender quais são os problemas daquela disciplina. E eu posso também marcar uma reunião com os pais, né? Porque essa reunião com os pais é onde é que o pai vai vir e eu vou registrar essa ocorrência. Ou eu posso mantê-la dentro do sistema. O meu sistema também ele está adaptado ao pai ter acesso às informações. Então, se eu marcar aqui visualizar a família, o pai logo vai ter também acesso a essa ocorrência. Então, a partir do momento que o professor registra uma ocorrência, eu vou dar andamento para ela, ou arquivando, ou convocando o aluno ou os pais para a gente analisar essa ocorrência. Por exemplo, se for uma ocorrência muito grave, que você precisa de convocar os pais, a gente tem que registrar. Né? Ou então, se foi uma ocorrência que a gente pode conversar com o aluno ali mesmo, entender por que aquilo ocorreu, talvez a gente pode fazer esse trabalho junto ao aluno. Né? E nisso, a partir do momento que a gente registrou, a gente está encaminhado. E aqui, a supervisão vai dar baixa a partir do momento que ela reuniu com o aluno, ou caso o pai apareça. Né? No caso aqui, ele fala se foi com o aluno ou com o pai, o nome do responsável, a data e o que aconteceu. Né? E aí a gente vai registrando toda ocorrência que acontece dentro da escola. Né? O que isso acarreta dentro do sistema? Eu consigo fazer um controle, e eu vou mostrar daqui para frente, quando eu for mostrar os relatórios, que eu consigo fazer um controle desse menino e fazer algum tipo de trabalho junto a ele para a gente reduzir ou minimizar as ocorrências que ele vai ter dentro de sala de aula. Né? E nisso, a gente também tem dentro do sistema a questão de acolhimento. O que é esse acolhimento? Vamos supor que o aluno, a gente começa a detectar que ele está com um rendimento muito baixo. Seja comportamental, seja dentro de sala de aula, seja através de provas. E aí a escola, como a escola é um papel, tem um papel humano dentro da vida dessa criança, né? Ela chama esse menino para conversar. E aí a gente registra como se fosse um acolhimento que a gente faz com ele. Que muitas vezes pode ser uma coisa que a gente pode dar apoio, a gente pode dar um encaminhamento, né? A gente pode convocar a família para entender aquilo ali. E isso pode interferir diretamente na nota do aluno. Então, o que a gente faz? Através de relatórios, a gente consegue usar as informações que talvez num pico de indisciplina, a escola pode fazer ou um trabalho com a família ou um trabalho de acolhimento com essa criança. Né? E eu posso demonstrar através de relatórios, por exemplo, dentro do sistema, que aí eu tenho a vida do aluno. Essa vida do aluno, por exemplo, eu posso ver as ocorrências que a gente faz e o papel da supervisão da escola. Por exemplo, eu tenho esse aluno que ele começa muito tranquilo no início do ano, ele começa a atingir um pico de indisciplina e logo aqui é necessário fazer uma interferência. Né? E aí a gente vai fazer um trabalho com ele quando atingir o pico, ou chamando a família, ou chamando ele para conversar, fazer um acolhimento para entender o que está acontecendo para esse alto índice de indisciplina dele. Né? Posso dizer também, posso pegar outro exemplo aqui, por exemplo, esse aluno, por exemplo, ele atingiu o pico no mês 6, no mês 7, e aí o que a gente fez? A gente chamou a família fez contato com ela para que a gente, no gráfico dos próximos meses, nós analisarmos se aquela presença da família fez com que diminuísse a questão indisciplinar dele. Né? Eu volto a dizer, queira ou não, a indisciplina está ligada direto ao rendimento do aluno. Né? E entender por que ele está sendo esse índice de disciplina. Eu volto a dizer, a ideia do sistema não é um sistema punitivo. A ideia do sistema é a gente transformar a escola também como um espaço de humanização dessas crianças. Além disso, eu tenho outras coisas, tem outros relatórios no sistema. Né? Eu faço uma consulta detalhada em relação à frequência dos pais e a frequência dele na escola. Eu tenho um sistema de frequência, que eu utilizo para fazer a chamada diária e cruzo informações para fazer a busca ativa dessas crianças. E eu também tenho a questão da Bolsa Família, que é um sistema que, através da frequência, eu consigo gerar relatórios para o governo federal para pagamento da Bolsa Família. Né? O sistema também conta com visitas de pais voluntários,
né? Toda vez que o pai aparece na escola de forma voluntária, a gente também registra. A segunda parte do sistema é a questão de aprendizagem, que é a evolução de recomposição de aprendizagem, né? O que a gente fez? A gente detectou os maiores problemas que a turma tinha, né? Vamos supor, o maior problema que a turma tem é uma leitura continuada, né? Então, o que nós fazemos isso aqui? A gente vai fazer um trabalho em cima dessa leitura continuada para que a gente comece a observar, através de avaliações qualitativas, a evolução dessa criança. Porque o que acontece no conselho de classe? Muitas vezes, o aluno ele chega no final de um ciclo, de um bimestre, a gente está discutindo qual é a média dele, sendo que ele não, pontualmente, ou a pontuação dele não consiga atingir aquela meta, né? No caso, a meta é os 60%, né? Se o bimestre vale 25, é 15 pontos, esse é os pontos dele. E aí que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um trabalho paralelo com essas crianças, para que a gente veja que talvez essa criança ela tenha uma dificuldade de aprendizagem, né? Mas a gente fazendo um trabalho paralelo, de recomposição dessa aprendizagem, ele consiga chegar no final de um ciclo e ele consiga adquirir êxito e aí não reter esse aluno de um ano para o outro, mas sabendo que o processo dele é um processo que tem que ser continuado. Então, o que é feito? Através do lançamento de notas, né? A gente faz avaliação de 1 a 5, qualitativa, a data, né? Se ela é diagnóstica, formativa ou final, e alguma observação e grava. A partir do momento que eu gravo, esses dados viram gráficos, né? E aqui eu fico vendo o gráfico, por exemplo, dessa aluna, que ela tem dificuldade de leitura continuada, que a gente começou a fazer um trabalho no mês 2, né, logo em fevereiro, e a gente está chegando no mês 7, a gente teve uma evolução com essa criança. Então, mesmo que ela não consiga ter o mesmo ritmo de aprendizagem com os outros alunos da turma, a gente entende que, através dos gráficos, não seria saudável para essa criança, por exemplo, uma retenção dela, porque ela está em processo de evolução. Então, a grande importância da leitura contínua, da recomposição de aprendizagem, justamente é isso, para a gente ter um outro tipo de avaliação que não seja somente nota, mas que aquela criança realmente está tendo algum tipo de trabalho que ela possa evoluir na sua aprendizagem, né? O sistema também conta chamada, que é feito diário, né? É um sistema de chamada comum, né? Que a gente faz dos alunos, né? Aqui a gente pode editar uma chamada, que tiver algum problema, a gente pode visualizar essa chamada, né? E através dessa chamada que a gente consegue cruzar as informações da questão da busca ativa, do excesso de foto do aluno, de intervenções que podem ser feitas lá dentro do sistema, né? Normalmente, algumas secretarias, por exemplo, como a Secretaria do Governo de Minas Gerais, ele já tem um sistema lá, o DED, né? Que ele tem um lançamento de frequência e a questão da nota, né? Mas todas as escolas que estão trabalhando no sistema, elas dão preferência a fazer a chamada paralela, porque além daquela chamada paralela ser um auxílio para um professor, por exemplo, em caso um dia que um professor não compareceu na escola ou que estava numa excursão com o aluno, ele possa recuperar essa chamada e refazer dentro do sistema do Estado, né? Ou então que vamos supor, por exemplo, que algum problema aconteça com o celular de um professor ou qualquer outra coisa também, você pode usar essa chamada como se fosse uma outro tipo de análise além da chamada do sistema DED, né, que é o sistema do Estado. Então é um tipo de chamada paralela que inclusive ela gera esse tipo de relatório, que é o relatório da Bolsa Família, né, que auxilia muito, principalmente o pessoal que é da secretaria, na questão de mandar para o Estado o relatório que eles necessitam, né? Então vamos lá, para a gente finalizar o sistema, eu também tenho a questão do carômetro, que é utilizado muito no conselho de classe, né? Porque muitas vezes você chega no início do ano, o professor não conhece todos os seus alunos, aí você vai para o conselho de classe, às vezes a gente não lembra o nome, não lembra a fisionomia do menino, através da imagem a gente consegue trabalhar com isso, né? E a questão mesmo de organização da sala, se você for trabalhar, por exemplo, com organização de filas dentro de sala de aula, né? Organização de grupos dentro de sala de aula, fica mais fácil do professor reconhecer os seus alunos. E o sistema de planejamento, também que eu tenho, apesar que ele é novo, normalmente você faz o planejamento no início do ano, então
já é preparando para o ano que vem, quando as escolas forem fazer seu planejamento, já fazer todos aqui dentro, porque aí a supervisão ou a direção ela tem um controle melhor dos seus planejamentos, né? Porque ele gera relatórios, ele gera PDF daqueles planejamentos, e aí eu consigo cruzar as informações justamente, principalmente para o aluno que é de inclusão, para que ele possa tirar o relatório dele semestral ou anual, chamado de PDI, justamente porque aí eu consigo trabalhar todas as informações dentro do sistema e para gerar esse relatório, né? Só vale lembrar o seguinte, essa evolução de recomposição que eu falei anteriormente, do aluno que tem um déficit, ele também é utilizado também por um professor de apoio, né? Porque muitas vezes ele está trabalhando ali com o aluno e talvez o tipo de avaliação do aluno, o aluno de apoio é diferente do aluno que não é de apoio. Então ele pode utilizar essa ferramenta também como forma de uma nota de aprendizagem. Então, só para finalizar, a ideia do projeto mesmo é um trabalho que hoje, na grande maioria das escolas, não são realizados, que é um sistema de gestão do aluno, porque a grande maioria das escolas tem duas preocupações, frequência e nota. Mas aquela queda da nota do aluno, normalmente as escolas ou fazem isso através de pastas, ou fazem isso através de atas, ou através de livros de registro, mas aí não tem nenhum dado empírico que eu possa estar desenvolvendo algum tipo de ferramenta de gráfico, de análise visual, principalmente quando a família visita a escola, de como que é o andamento daquela criança fora nota e fora frequência. Porque o aluno ele não pode se limitar em nota e frequência, ele tem que ter outras coisas mais para que ele possa melhorar o seu rendimento. E eu volto a dizer, o sistema CIED não nasceu para ser um sistema punitivo. A ideia do sistema CIED é um sistema da gente humanizar a educação pública, da gente ter um cuidado maior com o aluno da educação pública, que a gente entende que não é uma falta de aprendizagem ou falta de conhecimento que possa trazer um déficit para esse aluno, mas que a gente possa trabalhar com prazo a médio e longo prazo com essa criança, para que ela chegue no final de um ciclo, ela esteja apta a passar para a próxima etapa. Beleza, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente que a gente explica melhor o sistema.